Meu nome é Matheus Padilha Santos. Vou apresentar o trabalho para o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na cadeira de Inglês Técnico 3. A proposta é falar sobre alguma das estratégias de leitura. Eu optei por falar sobre o skimming e o scanning. Estratégias de leitura. Sempre que nos deparamos com alguma língua estrangeira e temos por necessidade efetuar uma leitura para quaisquer que sejam os fins, precisamos utilizar de ferramentas para facilitar tal tarefa. Mesmo as pessoas que possuem um grau de conhecimento mais avançado em determinadas línguas utilizam dessas ferramentas, pois agregadas ao conhecimento da língua, proporcionam facilidade de leitura e interpretação. Estas ferramentas são chamadas de estratégias de leitura. Skimming e scanning. Sempre que necessitamos ler algo em outra língua, as estratégias skimming e scanning são utilizadas quase que de forma inconsciente, já que muitas vezes utilizamos essas duas ferramentas sem notarmos. Skimming. Skimming é aquela leitura por alto no texto, onde observamos todos os detalhes como título, estrutura gramatical, imagens, glossários e etc. Aqui no skimming, o objetivo é observar todos os itens do texto e, a partir daí, conseguir buscar a ideia dele, entender do que se trata, do que ele está falando. A partir do título, se conseguimos efetuar a tradução, da estrutura gramatical, identificar se ele é um artigo científico, se é uma receita, se é uma obra literária, de imagens, quando disponível, fazer a relação da imagem com o título, com a estrutura, e a partir daí conseguir fazer uma leitura rápida no texto. Neste exemplo de skimming, trouxe uma receita. Eu consigo identificar que é uma receita pelo fato de ela estar no formato de instrução, ter passos 1, 2, 3 e assim por diante, além de ter uma imagem de um prato de batatas. Se eu observar no texto, também consigo identificar a palavra batata, consigo identificar a palavra tempo, a palavra de cozimento. Isso me submete a entender que esse texto fala sobre uma receita de batatas. Então, a partir desse momento que eu apliquei o skimming, eu já consegui identificar tudo isso nessa rápida leitura do texto. Aqui tem de uma forma sintetizada o que eu expliquei. Então, o skimming é a forma de leitura estrutural do texto, onde observamos a imagem e títulos para podermos concluir que o texto é uma instrução, nesse caso para um prato culinário, uma receita de batatas. Então aqui nós já aplicamos o skimming. O scanning é a prática de buscar palavras específicas ou chaves para entender o sentido do texto. No scanning, diferente do skimming, tentamos realmente ler o texto, buscando itens de conexão, falso cognatas e palavras que possam nos ajudar a identificar a ideia do texto. Assim como no skimming fazemos a leitura rápida, aqui no scanning nós fazemos a leitura um pouco mais detalhada e buscamos esses itens conectivos que possam nos ajudar a entender o objetivo do texto, a ideia do texto. Então buscamos palavras, chaves ou não, que conseguimos traduzir para entender do que se trata esse texto. Neste exemplo, um texto que fala sobre componentes eletrônicos. Então eu consigo ali, através das palavras grifadas, Old Electronic, Circuits, Electronic Equipment, eu consigo entender que esse texto está me falando, ao tratar do termo velho e do termo evolução, ele está comparando no tempo os componentes eletrônicos. Então ele está comparando os antigos componentes eletrônicos com os novos. E eu consigo isso através dessas palavras que eu vou circulando, que eu vou grifando, e através delas fazendo a relação para entender o objetivo do texto. Então aqui, sobre este exemplo, sintetiza o que eu expliquei, observando as palavras destacadas. Chegamos à ideia do texto que fala sobre a tecnologia e a evolução dos componentes eletrônicos. Então, a partir desse momento que a gente faz essa leitura um pouco mais detalhada, fazendo essa tradução, fazendo essas conexões, a gente já aplica o scanning. Embora a proposta do trabalho fosse falar sobre apenas uma estratégia de leitura, eu optei por falar sobre as duas, porque no meu ver elas se complementam. Então a gente faz, e isso é algo que eu utilizo, como eu não tenho muito conhecimento avançado na língua inglesa, então quando eu faço a leitura de um texto, de um manual, eu faço essa aplicação do skin
e eu faço essa leitura rápida, onde eu observo o título, a formatação, para diferenciar se o que eu estou lendo é um manual ou é uma instrução de uso, né? Porque muitas vezes o manual é uma instrução de montagem e depois tem uma instrução de uso. Então eu consigo identificar através do skimming a diferença desses textos. E através do scanning eu consigo fazer então a própria leitura do texto e entender, né, interpretar ele do que ele está me falando, através dessas conexões, dessas correlações. Então, por isso eu optei por falar sobre o skimming e o scanning, que são, no meu ver, duas estratégias de leituras que se complementam e que, como eu mencionei no começo dos slides, são estratégias que acredito que muitas pessoas, se não todas, utilizam quando fazem uma leitura, não só na língua inglesa, mas em qualquer língua estrangeira, né? A gente sempre vai buscar palavras, imagens e estrutura do texto que nos favoreçam a entender do que aquele texto se trata. Aqui é a bibliografia, então eu assisti nesse canal que eu gostei muito no YouTube, esses temas sobre o skimming e o scanning, e também nesse blog, onde eu busquei alguma coisa também no material. Achei muito interessante e recomendo para quem quiser assistir ou ouvir e ler nesse blog. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.